Eu não preciso nem falar que isso é inconstitucional. Só que, por um outro lado, nós temos que imaginar que a maioria das decisões concedidas a título de tutela antecipada, elas são irreversíveis. O legislador criou um norte e disse, em princípio, não se concede tutela antecipada se o juiz, ao conceder a tutela, não puder voltar atrás. Mas pensem comigo, eu entro com uma tutela antecipada para obter uma transfusão de sangue. Consigo a transfusão de sangue. O juiz tem como voltar atrás? Ele tem como mudar depois no despacho? Devolvo o sangue com urgência? Não tem. Então, nesse caso, a decisão é irreversível. Aí alguém vai me perguntar, então é melhor que o juiz não conceda a tutela antecipada, porque ela é irreversível. Mas se ele não conceder a tutela antecipada, gera risco de morte para aquele que pediu, porque talvez a transfusão de sangue seja essencial. Pensem num caso muito rotineiro de pai e mãe separados, e o pai, por exemplo, entra com uma ação pedindo tutela antecipada para poder viajar com o menor para a Disney. O juiz dá a tutela antecipada, o menor vai para a Disney. Depois que o menor voltou, comprou todos os bichos possíveis e imagináveis, o juiz muda de ideia e resolve caçar a tutela antecipada. Como é que eu posso dizer que o menor não foi para a Disney? Evidentemente, a decisão é irreversível. Então, na verdade, o juiz tem que olhar a questão sempre à luz da proporcionalidade. Ele tem que verificar, no caso concreto, se a situação enseja ou não a concessão da tutela. Então, o juiz, com calma, preponderando os valores que estão em jogo, vai ter que analisar o caso concreto e verificar qual que é o valor mais importante, segurança ou efetividade. É possível, evidentemente, que o juiz possa exercer uma contracautela, pedir uma caução para que o sujeito, evidentemente, diminua os impactos da liminar contra o réu, que eles chamam de periculo in mora in reverso. Feita essa consideração das obrigatórias, para a gente encerrar hoje, eu queria falar dos requisitos facultativos da tutela. O primeiro deles, a urgência. Esse é o que eu menos vou me preocupar com vocês, porque a urgência é o caso clássico de tutela antecipada. Tanto é que a gente costuma dizer que tutela antecipada e urgência é praticamente pleonasmo. Quando alguém fala para você, eu vou pedir uma tutela antecipada, você já responde, você está com urgência? Porque quando nós pensamos em tutela antecipada, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o dano de difícil ou incerta reparação. Então é fundamental que vocês se lembrem que a tutela antecipada com base na urgência foi, e desculpem a expressão, uma lei que pegou. Ou seja, porque foi algo que hoje aplicamos muito na prática. Então sempre que você demonstrar o periculo in mora, então, e aqui não há gradação de periculo in mora entre cautelar e tutela antecipada, sempre que você mostrar que o tempo do processo possa causar prejuízo a você, há espaço para requerer tutela antecipada. É claro que existem situações que também não nos importam agora, requisitos específicos para a urgência. Essa urgência tem que ser concreta, ela tem que ser atual e ela tem que ser iminente. Não basta só um temor subjetivo. Eu tenho que demonstrar que existe, de fato, um risco de perecimento de algum direito. O segundo requisito, e aqui peço mais uma vez desculpa para falar essa expressão, é uma lei que não pegou. E acontece isso, porque nós somos em processos cobaias jurídicas, essa é a verdade. Direito material é muito mais fácil fazer leis. É muito mais fácil fazer uma lei civil do que uma lei de processo. Porque eu observo como as pessoas caminham, faço a expressão de Agnes Heller, vejo uma autodomesticação das pessoas, vejo como elas se regulamentam e crio um direito sobre isso. Agora, ao contrário dessa situação, processo, eu jogo, e as pessoas vão ter que efetivamente trabalhar com isso. E essa é a minha questão. A segunda tutela que nós vamos enfrentar é o que eles chamam de tutela punitiva. O que é tutela punitiva? É a tutela porque o réu conduziu mal o processo. É um problema de má gestão processual. Eles chamam isso de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Imagine que eu proponho uma ação contra o sujeito e ele se defenda naquele famoso jus esperneandi. Não devo, não fui eu, quanto aos juros nem vou falar de tão absurdo. Notoriamente, a defesa dele é totalmente inconsistente. Depois disso, ele começa a fazer carga dos autos,
devolve só depois de 40 dias. Resolve criar incidentes infundados, entrar com embargos de declaração para interromper o prazo. Uma hora eu me canso e falo: excelência, o réu está abusando do direito de defesa e utilizando de manifesto propósito protelatório. Gostaria de pedir uma tutela antecipada, não pela urgência, mas uma tutela punitiva, tendo em vista a sua má gestão processual. E o juiz concede a tutela antecipada. Evidentemente que na prática, essa tutela antecipada é um pouco, vamos dizer assim, esquecida, e há uma razão de ser. Os juízes preferem muito mais conceder as multas de litigância de má-fé do artigo 14, do 15, do 17, do 18, até que efetivamente conceder essa tutela. Até porque existe aquela famosa regra que eu não posso apenar o réu em duas incidências sancionatórias sobre o mesmo ato de conduta. Então, se ele praticou um ato só, ele vai ser apenado com uma só sanção. E se eu apenar ele com litigância de má-fé e com a tutela antecipada, eu estaria, na verdade, criando uma contraprestação ao réu mais grave do que ele mereça sofrer. E a última questão que nós vamos enfrentar é a mais polêmica delas, que é a tutela antecipada pelo incontroverso. Essa tutela ela foi desenvolvida recentemente numa sugestão do professor Luiz Guilherme Marinoni. E a tutela antecipada pelo incontroverso, ela tem a seguinte diretriz. Imagine, por exemplo, que o autor cobrou de você R$1.000. Você se defendeu e disse o seguinte: não devo R$1.000 ao autor, devo somente 800. Ou seja, R$800 você confessou, mas 200 você disse que não deve. Até 2002, nós não podíamos fracionar as decisões. Então, o que se fazia? O processo continuava discutindo todo esse objeto litigioso, os R$1.000. Hoje é possível que o juiz faça literalmente um corte nas decisões. Se você cobrou R$1.000 de alguém e alguém confessou 800, o juiz disse: 800 você confessa? Ótimo. Então 800 já podem ser antecipados, porque essa matéria é incontroversa. Então, nesse caso, meus amigos, os R$800 serão antecipados e continuará se discutindo os outros 200. Duas questões importantes respeitantes a essa matéria. A primeira delas, não precisa ser só confissão. Não é só quando o sujeito confessa que a tutela antecipada pode ser aplicada. É possível que se aplique a tutela antecipada quando haja revelia ou quando não cumprir o ônus da impugnação específica. Até porque a matéria se tornar incontroversa não só pela confissão, é possível pela revelia e pelo ônus da impugnação específica. E a última questão, só digna de nota, é importante só que vocês entendam, é que a tutela antecipada pelo incontroverso, de acordo hoje com a majoritária doutrina, não constitui de fato uma terceira modalidade de tutela, junto com a de urgência e com a punitiva. Para a doutrina, tutela antecipada pelo incontroverso é, na verdade, um julgamento antecipado parcial da lide. E essa explicação, que na minha concepção está correta, tem uma razão de ser. Se o juiz antecipa, no meio do processo, parte do pedido, ou um dos pedidos, essa decisão não precisa e nem pode ser retificada ou ratificada pela decisão final. São duas decisões, uma que antecipou o incontroverso e a outra que concedeu o restante. São duas decisões de mesma hierarquia, sem nenhum vínculo de subordinação entre elas. Então, na verdade, é importante que vocês entendam que nós estamos falando de duas decisões. Se essa decisão aqui do meio é uma sentença, uma interlocutória, aí vai depender da doutrina que você segue. Na minha concepção, trata-se de uma interlocutória, até porque, e disso a doutrina não diverge, desta decisão, sendo sentença ou interlocutória, desafia-se o recurso de agravo. Até porque, como é que eu posso permitir que caiba uma apelação que leva todo o processo consigo para o tribunal, se há ainda a porção de lide a ser julgada? Então, nesse caso, meus amigos, especificamente, constitui um julgamento antecipado parcial da lide, mas topologicamente está mal alocado. Ou seja, eles resolveram inserir essa tutela antecipada essa hipótese de julgamento antecipado parcial da lide dentro do campo da tutela antecipada. Espero que eu tenha explicado para vocês essas diretrizes importantes. Nós vamos, a partir de agora, falar
falar sobre